Era só o Maurício terminar de digitar arte. Ah, perfeito. Tu tá falando alguma parada, mas eu me perdi nessa resenha do Pedro, mano. Eu ia falar alguma coisa em cima do que você tava falando. Ah, sobre o Tite. Cara, eu já tô titizado por completo, tá? Confesso. Já tô completamente titizado, mano. O LF tava castrado por causa do Luiz Castro. Eu estou titizado, mano, de fato. Perfeito, mano. É porque, tipo, o Flamengo, por mais que tenha dado uma oscilada, né? Perdeu 2 jogos seguidos ali, né? Contra Grêmio e contra Santos, já com o Tite no comando. Agora apresenta um futebol, pô, muito vistoso. Eu acho que o Tite já começa a implementar suas características. E a gente vê isso, cara. A gente vê isso num Pedro muito mais leve pra jogar bola, sabe? Com as características do Pedro do ano passado, que foi Rei da América, que foi artilheiro da Libertadores. A gente viu um Everton Cebolinha no jogo de ontem, semelhante ao Everton Cebolinha que era convocado, né? O Everton Cebolinha do Grêmio, né? Everton Cebolinha da Copa América de 2019. Então eu acho que aos poucos o trabalho do Tite sendo implantado, a gente já vê algumas nuances nos jogadores. Jogadores que estavam sem brilho, estavam em má fase, começam a apresentar um bom futebol. E, pô, Pedro, 2 gols. Cebolinha é muito participativo, muito incisivo pelo lado esquerdo, assim como era no Grêmio no auge, assim como foi na Copa América em 2019. Então, tipo, é visto com bons olhos, né, pela torcida do Flamengo, já que o Tite vem apresentando um trabalho que já demonstra seus resultados. E, pô, você jogar contra o Palmeiras, por mais que tenha sido dentro do Maracanã, mas você jogar contra o Palmeiras, que é um time cascudo, experiente, que mexe pela juventude com experiência, que é o caso de, tipo, ter Gustavo Gomes, que já tá acima de 30 anos na zaga, e contar com o Endrick de 17 no ataque, você ganhar de 3-0, vencendo e convencendo, é um fator, pô, primordial que dá motivação pro Flamengo, que agora só tá a 3 pontos do líder, né? E, cara, eu vou te falar, ontem, quando esse jogo tava rolando, eu e o Vini, a gente tava aqui no Discord, né, fazendo outras paradas, mas tava aqui. Verdade. Aí, no comecinho do jogo, o Vini falou assim, caraca, quase que saiu o gol, mano. Eu falei, pô, gol de quem, Vini? Aí ele falou assim, pô, quase saiu gol do Palmeiras. Sim. Então, tipo assim, o começo do jogo, ele não foi tão flamenguista assim quanto o placar final, né? Porque o Palmeiras teve a chance de abrir o placar, só que talvez essa seja a graça do futebol e, enfim, é um esporte muito louco, porque, cara, um lance errado muda completamente o cenário e o contexto da partida. E aí o Flamengo cresceu no jogo, engoliu o Palmeiras. E é uma coisa que me chamou a atenção, cara, que eu destaquei na última live, que eu vou falar aqui agora de novo, é a questão tática do Tite, porque é o seguinte, na última live eu falei que o Flamengo estava se aproximando muito do Brasil de 2022, que estava jogando no modelo parecido com a seleção brasileira nos últimos momentos do Tite. Nesse jogo contra o Palmeiras a gente viu um Flamengo muito parecido com o Corinthians e com o começo do Tite na seleção brasileira, porque se naquele último jogo o Tite usou um 3-2-5 em determinados momentos, esse jogo, mesmo que ele tenha começado no 4-2-3-1, era basicamente um 4-1-4-1, porque o Gerson ficava do lado do Arrascaeta praticamente. Armando o jogo junto do Arrascaeta, né? É isso aí, armando o jogo. E o Gerson pela esquerda e o Arrasca pela direita, né? O que geralmente não é tão convencional assim, geralmente é o contrário, o Arrasca cai pra esquerda. Exato. Mas, cara, aí você tinha um Gerson muito livre pra flutuar ali no meio, fazendo essa função de box to box, que vai e volta toda hora, enquanto você tinha um Pulgar ali como primeiro homem, completamente posicional, com passes absurdos. O Pulgar certamente é o melhor jogador do Flamengo na temporada de 2023, o mais constante desde que voltou. E ontem ele achou um passe de gênio, de craque pro Pedro, que teve uma finalização brilhante também, cara. Então é isso, o que o Vini falou é muito verdade. A gente vê um sistema que já tá muito mais leve. A gente vê jogadores que estavam em maus momentos, ou que a torcida já torceu o nariz, voltando a brilhar. E aí o Vini citou o Cebolinha, falou do Pedro, o próprio Arrascaeta, que não estava tão bem fisicamente, já tá conseguindo dar umas arrancadas. E aí eu cito outro jogador também, que na minha opinião foi importante, que é o Luiz Araújo, cara. Luiz Araújo, em alguns momentos, também teve um arranhão ali com a torcida, de que não sabia se ia, se não ia. Mas, cara, gostei da partida dele. E aí eu recuo um pouco e queria falar sobre o Mateuzinho e sobre a lateral do Flamengo com o Tite. Porque, igual eu falei, o Tite gosta desse 3-2-5, mas para esse 3-2-5 acontecer, tem que ter um lateral construtor igual ele gosta.
E aí na última partida ele entrou com o Mateuzinho e Felipe, nessa ele entra com o Ayrton e o Mateuzinho, que são características diferentes, né? O Ayrton apoia muito e vai, e o Mateuzinho já joga mais na diagonal, já joga mais pela construção, pelo meio. Verdade. Então isso, quando um lateral sobe, o outro fica 3 zagueiros ali, com o lateral, óbvio, fazendo essa função de terceiro zagueiro, o outro lateral sobe pelo meio, formando uma dupla de volante, e o ataque fica com 5 jogadores. Então o Tite, nesse jogo, foi 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-2-5, é um treinador que tem muito repertório, o time tá funcionando. E é uma esperança pro torcedor, né, Vini? E gera dúvida também no adversário, né? Aí. Porque tem várias vertentes o time do Tite, então acaba gerando uma dúvida no adversário. Tu não sabe pra onde vai vir, de onde vai vir a jogada e tal. Você vê também um negócio que eu acabei reparando, é que o Tite gosta de jogar com os seus pontas com a perna pra puxar pro meio, né? A perna boa sempre pra puxar pro meio. O ponta esquerda, que era o Cebolinha, ele é destro, o Luiz Araújo, que era o ponta direita, ele é canhoto. Então, tipo, as ultrapassagens dos laterais, ou então a mesmo de alguns meio-campos, aconteciam a todo momento, sabe? Então isso foi algo que gerou muita dúvida no time do Palmeiras, e quando perdeu o Gustavo Gomes, o jogo já estava praticamente definido, e aí você viu que, tipo, o Palmeiras ia jogar para se defender, ia tentar uma arrancada ou outra, mas nada que pudesse parar o Flamengo. E o terceiro gol, pra mim, é um gol de almanaque, irmão. É um gol lindo. 9 jogadores participam da jogada desde a zona defensiva, né? Desde a parte defensiva do campo do Flamengo. Então, tipo, foi um jogo que, tipo assim, foi pra ficar pra história porque foi o melhor jogo do Flamengo em 2023. Um dos melhores, talvez, né? Porque pela responsabilidade que o Flamengo tinha em entrar em campo, por todo o clima criado, pela chance de encostar ainda mais no líder, né? Então, eu acho que foi um jogo serviu, né, como virada de chave para o Flamengo tentar, né, almejar esse título brasileiro, porque agora tá mais próximo do que nunca. Já teve 14 pontos, 15 pontos de distância, e hoje tem 3 apenas, né? Botafogo tá jogando agora, mas tem 3, né? É isso, e vou te fazer uma pergunta, tu falou dos pontas, eu ia até levantar essa bola, mas tu me deu o gancho perfeito agora. Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro e Cebolinha no lugar do BH. É que eles são titulares ou são banco, mano? Caraca. Então, eu acho que o Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro é uma realidade, né? Já o Cebolinha no lugar do BH tem uma certa dúvida aí, porque, cara, o Bruno Henrique, o retorno dele fez muito bem ao Flamengo. Ele era a fagulha, né? A única fagulha de, tipo assim, de nuances que você via que, caraca, o cara sabe jogar bola, o cara tá levando o time nas costas. Ele era o único jogador que tava fazendo isso. Só que quando pintou essa parada de renovação, eu não sei se você percebeu, mas o futebol dele começou a dar uma baixada. Não que ele parou de jogar bola, mas ele deu uma caída no nível, entendeu? Não tava mais sendo o principal jogador como tava sendo antes. E o Cebolinha tá jogando bem. Só que, cara, eu acho que é muito difícil você mexer, você não colocar o Bruno Henrique como titular, sabe? Porque, cara, o Cebolinha, ele é um bom ponta-direita no auge, né? Na sua melhor forma, na sua melhor fase, que, como você disse, tá servindo para recuperar jogadores, ou então tá servindo para botar os jogadores para estrear, né? Porque para muitos flamenguistas, a estreia do Cebolinha foi ontem, né? Mas, cara, eu acho que o Bruno Henrique ainda é titular nesse time, por tudo que ele pode oferecer. Ele pode jogar como ponta, ele é muito rápido, ele tem muita explosão ainda, e ele também entra muito na área, né? Serve seus companheiros e também tá ali dentro da área para finalizar uma jogada. Então acho que ele é um coringa hoje em dia, né? E tal, ele consegue fazer as duas funções muito bem. Eu acho que ele ainda é titular nesse time do Flamengo, mas se continuar dessa forma, né, não apresentando o melhor futebol possível, vai começar a dar lugar pro Cebolinha, porque na partida de ontem jogou muito bem, cara. Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu totalmente também, porque assim, ele vinha crescendo, mas a gente não esperava que ele fosse ter uma atuação tão relevante assim contra um adversário tão difícil que é o Palmeiras, né? E vou te falar, olhando pelo ponto de vista da diretoria, essa questão do Bruno Henrique, nem faria sentido eles renovarem para deixar o BH no banco, né?
Eu acho que é um momento meio instável ali que eles estão testando. Mas eu acho que dentro do Flamengo eles sabem que o titular de verdade mesmo é o Bruno Henrique, não é o Cebolinha, né? O Cebolinha talvez esteja ali tapando um buraco pra, sei lá, baixar essa poeira da renovação e tudo mais. Enfim, não sei o que pode estar acontecendo, é especulação minha aqui vendo de fora. E eu acho que Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro é a realidade também, até porque são jogadores com características diferentes, né? A gente vê isso, por exemplo, defensivamente, cara. A gana que o Luiz Araújo tem de recuperar bolas, em diversos momentos ele tava, na área do Flamengo disputando com um lateral, enfim, cobrindo. O Everton Ribeiro já não tem esse físico, né? Então é difícil cobrar isso dele também. Eu acho que o Luiz Araújo vai ser muito importante nesse esquema do Tite, tá? Ele é aquele tipo de ponta que ele é muito solidário, né? Ele participa muito bem das jogadas ofensivas, mas ele volta muito pra marcar, e você viu o Luiz Araújo ontem voltando pra marcar e dando carrinho no meio de campo, recuperando bola, que o Pulgar até aplaudiu o jogador em um certo momento, sabe? Então você vê que ele é um ponta no estilo, você parando pra pensar, não no melhor estilo futebol, né? Não é igual ao futebol, mas no modo de pensar o jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, eu vejo ele parecido com o Gabriel Peck, sabe? Aquele ponta que ele joga muito bem no ataque, corre, é muito rápido, mas ele também recompõe muito bem a defesa, sabe? Volta pra ajudar o lateral direito, porque no caso ele é ponta direita, ele volta pra ajudar e ajuda ali no sistema defensivo do time. Então eu acho que é uma boa peça, não encontrou o seu melhor futebol ainda, mas eu acho que nos dias de hoje é uma realidade. Eu acho que o Everton Ribeiro hoje em dia é muito mais para um segundo tempo do que propriamente para começar um jogo, sabe? Eu acho que ele é aquele cara que é um meio campo, que ele é o cérebro do time, ele cadencia o jogo, ele acha os melhores passes, então ele entrando no segundo tempo, seja o Flamengo ganhando ou então numa adversidade, de qualquer uma das hipóteses, ele vai entrar para ajudar, sabe? Então eu acho que ele é uma realidade hoje em dia. O Everton Ribeiro já não é mais nenhum cara muito novo, né? Mas ajuda muito ainda, é um ótimo meio campo. Então é melhor ele estar no Flamengo, ajudando, entrando no segundo tempo, começando algumas partidas, né? Tendo aquele revezamento, já que o Flamengo ano que vem provavelmente vai disputar muitas coisas, então é mais fácil ter um jogador desse no teu elenco do que estar reforçando o rival, né? Obviamente. Acredito que não só eu pensei assim, mas todo mundo, né? Tá louco. E vou te falar, só pra fechar meus comentários aqui sobre o Flamengo, eu queria falar sobre uma parada que veio à tona hoje, que é até meio chata, mas que, enfim, eu queria falar sobre isso, que é sobre Gabriel Barbosa. A gente tem batido muito na tecla aqui de que o Gabriel tá mal, de que o Gabigol não se encontra e de que o Gabigol tá mal fisicamente. A gente já falou muito isso aqui. Mas hoje o Tanuri, médico do Flamengo, simplesmente revelou que o Gabriel tem uma entessopatia. Entessopatia nada mais é que uma lesão de sobrecarga nos adutores. Isso não é de hoje que ele fala. Isso já tá há muito tempo. E aí o que a gente pensa é o seguinte: por que isso não veio à tona? Exatamente. Por que a diretoria do Flamengo simplesmente omitiu a lesão, não só do Gabriel, tá? Omitiu a lesão de um dos maiores ídolos do clube. Porque a gente não tá falando aqui do Gabriel Barbosa, que chegou há 3 meses. A gente tá falando do rapaz que decidiu 2 Libertadores pro Flamengo, é um dos maiores ídolos da história. Pra mim, só fica atrás do Zico. Por que a diretoria simplesmente deixou isso por baixo dos panos? Ninguém desconfiava, ninguém falou nada, não surgiu nem boato. E isso é engraçado, né? Porque vaza tudo do Flamengo. Vaza tudo, escalação, renovação e tudo. Mas o que convém à diretoria fica completamente por baixo dos panos e tá tudo lindo e ninguém fala nada. E aí eu faço uma pergunta pra você, Vini, que é o seguinte: qual que é o interesse da diretoria em deixar o Gabriel ser completamente massacrado pela torcida nessa temporada? Porque, cara, na minha visão, vendo de fora, parece que a diretoria quis deixar o Gabriel como escudo, né? Falou, cara, a culpa é dele, bota aí na conta dele, beleza, no dos outros é refresco mesmo, a gente tá aqui tranquilo. Exatamente. Cara, bizarro demais, sabe por quê, cara? A gente não queria que viesse alguma coisa à tona pra legitimizar o Gabigol, sabe? Mas pra dar um motivo, uma razão, uma explicação pro torcedor. Porque, cara, como a gente sempre bate nessa tecla, o Gabriel não desaprendeu a jogar bola, entendeu? Ninguém desaprende a jogar bola. E a gente via que ele estava mais pesado, ele não corria tanto, e essa entessopatia é uma lesão que ela chega a limitar seus movimentos por conta de dor.
entendeu? Então, cara, como você deixa isso escondido? Como que você não coloca isso à tona, sabe? Porque, tipo, como por exemplo, lembra quando o Flamengo tava numa draga também, com o Vitor Pereira ainda, e, pô, LF era um dos flamenguistas que criticavam muito o Arrascaeta, e aí eu vim e sempre falava, pô, cara, mas o Arrascaeta tá machucado, ele tá jogando no esforço. Então isso serve não como um aval, não como passar a mão na cabeça do jogador e, coitadinho, contexto, né? Mas é trazer um contexto, né? Você saber o porquê. E tipo assim, é de grande valor isso, porque o cara tá jogando no sacrifício, entendeu? Tá tentando demonstrar seu futebol no sacrifício, e mesmo demonstrando sacrifício, é um cara que tem 5 gols no Brasileiro. Então é aquilo, cara. Eu acho que foi mais uma vez uma atitude, né? Atitude ruim, atitude errada da diretoria, eu acho que esse ano é mais normal do que atitudes certas, né? Mas, cara, não dá pra entender uma coisa desse tipo, sabe? Não vir à tona uma notícia dessa, como você bem disse. Tudo vaza no Flamengo. E uma coisa que é pra acontecer de o Flamengo mesmo postar, colocar a cara a tapa ali e falar o que tá acontecendo, o Flamengo não faz isso. E aí, como você disse, colocou o Gabriel de escudo, né? Da diretoria, dos erros da diretoria, porque muitas críticas recaíram apenas sobre ele. Né? O Pedro também estava em mau momento, outros jogadores também estavam em mau momento, só que no final o pilar, né, o pivô de tudo acaba sendo ele, porque ele não estava fazendo gol, porque como camisa 9 ele não atuava bem, e como camisa 10 também não, né? E acabou recaindo sobre ele, né? Alguns fracassos, muita gente pedindo para ele ir embora, só que, pô, você vê que a realidade hoje é outra, totalmente diferente. Talvez tenha acabado o ciclo dele? Não sei, talvez. Só que hoje a gente sabe que ele tá com um problema físico, né? Uma necessidade médica, né? De ajuda. Ele não tá ali à toa, ele não tá correndo pouco porque ele quer, sabe? Então eu acho que tem que ver com bons olhos agora pra ele se recuperar o mais rápido possível. Se tiver que parar de jogar durante 2 meses e tal, cara, que pare, sabe? Que pare pra resolver a situação, porque você vê a situação de muitos outros jogadores. Eu disse isso também quando aconteceu com a Arrascaeta, tá? E por que eu falo isso? Porque, cara, a gente viu o Ronaldo Fenômeno de tanto forçar pra continuar jogando. A gente viu o Pedrinho, e a gente tá em outra realidade hoje em dia, né? A gente tá numa realidade que, pô, a medicina é muito avançada, que os jogadores fazem trabalhos intensivos, só que cada um na sua determinada função. Você não vê como os antigos diziam, né? Pô, não, a gente corria 40 vezes em volta do campo. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um preparo físico adequado, os jogadores sempre vêm 100% pros jogos, não vêm cansados nem nada do tipo, com músculo cansado. Então acho que tem que ser visto com bons olhos, e o Gabigol, cara, tem que se tratar pra voltar a ser o que era o Gabriel Barbosa nos anos de 2019 e 2020. É isso, e vou te falar, eu queria aqui bater palma pra hombridade do Gabriel Barbosa, tá? Porque não é a primeira vez que ele é queimado dentro do Flamengo e ele fica quieto sem falar nada. Já deve ser a 3ª ou 4ª vez que essa picuinha ridícula dentro do Flamengo acontece, queima o Gabriel e ele fica quieto sem expor nada que acontece lá dentro. O último episódio disso tá recente, aquela discussão dele com o Marcos Braz, onde o Marcos Braz falou um monte de abobrinha pra ele, a gente não sabe até que ponto isso é verdade também, mas enfim. E ele simplesmente não falou nada. E a informação que eu tenho aqui é do Diogo Dantas, do Extra, que ele vai fazer um tratamento fora do Flamengo, tá? O Gabriel, no caso. Sim. Na data FIFA, ele vai fazer o tratamento na casa dele entre os dias 13 e 21 de novembro para não desfalcar o time na reta final de temporada. Ou seja, o DM do Flamengo é ridículo e deixou ele fora, ferrado, praticamente toda a temporada. A diretoria do Flamengo é um bando de abutre que não faz nada pro clube e deixa seu maior ídolo como escudo, sendo apedrejado pela torcida e não faz nada. E ainda assim esse cara vai tentar fazer o melhor para não desfalcar o clube. Então, Gabriel, apesar dos pesares, você que é um seguidor assíduo do Sports Arena, eu te dou os parabéns, irmão. E falo pra você, parabéns pela sua atitude, tá? Você não tá jogando bem, pô, você tá mal, tudo bem, esse não é meu ponto aqui. Mas o meu ponto é o que você fez do homem antes de ser jogador. É isso que importa pra mim, velho. Então, isso é passar em cima dessa diretoria que tenta, acima de tudo, queimar o Flamengo e seus jogadores. Cara, complicado demais. Espero que melhore, né? Volte da melhor maneira possível, porque é triste ver um jogador sofrendo com uma lesão, né? Um problema que, tipo, não é por culpa dele, né? Tem que ser tratado o mais rápido possível para que ele volte a apresentar o melhor futebol que ele sabe apresentar. E como a gente sempre disse, ele não desaprendeu a jogar, né?
E aí tem alguns comentários aqui do Maurício, ele disse, né, não só ele, mas todos os jogadores que se machucaram, eles largam pra lá e tanto faz, né? Complicado demais porque isso vem sendo característica. Eu acho que o departamento médico do Flamengo nunca foi tão ruim como tá sendo agora, sabe? E olha que, pô, tudo de primeiro mundo, né? Tudo de primeiro mundo. Isso que é o mais impressionante. Para eles é mais interessante que o jogador se queime do que falem deles. E sinceramente, a torcida já tá de saco cheio desse departamento médico. E Maurício complementa aqui. E pô, o Arrascaeta tava há muito tempo jogando machucado. Se tá machucado, afasta, pronto e acabou. Foi o que eu disse, né? É o melhor se fazer. Melhor do que você colocar o jogador no sacrifício e depois o jogador não voltar ao que era antes. Isso. A gente de palpite quer puxar agora? Que a enquete tá rolando aqui, hein? A enquete tá rolando. E vou te falar, o Flamengo tá levando aí com 80% do Fluminense. De lavada, mano. Eu não achei que fosse ser tanto assim não, tá? Exatamente. E você, Arthur, o que você acha? Tá com a massa ou não? Um desses 80% é um votinho a mil, confesso. Eu larguei um votinho no Flamengo porque eu acho que o Flamengo vai cometer o crime nesse jogo, mano. Eu acho que não vai ser um jogo tão, assim, com placar distante, 3-0, sei lá. Vai ser 2-1 Flamengo, um jogo pegado, clássico pegado, os dois times, pô, com sangue nos olhos. Alguém vai fazer um golzinho ali definidor. Eu acho que por mais que o Flamengo venha com mais vontade, não, né? É complicado falar isso, mas tipo assim, venha com mais ambição que o Fluminense, já que o Flamengo tá ali brigando pelas primeiras posições do campeonato, brigando por um G4, quiçá ser campeão. Eu acho que o Fluminense vem completo, mas eu acho que o Flamengo vai com mais ambição. Acho que o Flamengo consegue vencer esse jogo. E vou botar aí um 1-0 Flamengo. Eu acho que não vai ser um placar largo, não. Acho que o Fluminense vai entrar como entrou contra o Internacional, só que com seus jogadores titulares, obviamente. Eu acho que não vai ser um placar largo, não, sabe? Normalmente, Fla-Flu sempre tem placares, né, mais elásticos, um 3-1, um 3-2... sei lá, mas eu acho que esse Fla-Flu em si vai ser um Fla-Flu mais enxuto, né, quando o quesito for gol. Tá perfeito, então. Então é isso, acho que fechamos aqui o Flamengo também, né?